Roberto Pedro de Almeida, eu sou graduando do curso de Direito da Universidade Federal do Pará e hoje eu vou apresentar os resultados da minha pesquisa empreendida durante o curso de Iniciação Científica realizado durante o período de 2022 e 2023, cujo título é Dignidade Humana e Devastação, o papel da negatividade na fundamentação dos direitos humanos. O problema central da pesquisa é enfrentar os argumentos filosóficos oferecidos pelos autores da teoria dos direitos humanos para responder essencialmente a duas perguntas que caracterizam aquilo que é chamado de o problema da fundamentação dos direitos humanos. A primeira pergunta é se existe uma categoria de direitos tal como os direitos humanos, dos quais todos possuem virtude de sua humanidade, e dois, quais são esses direitos? As respostas para essas perguntas aparentemente abstratas e teóricas possuem consequências práticas e políticas significativas, uma vez que lidam essencialmente com quem será incluído como detentor de direitos humanos e o que conta como um direito humano, quais interesses vão ser juridicamente tutelados sobre a rúbrica de direitos humanos. Desse modo, o plano de trabalho procurou primeiramente reconstruir o estado da arte acerca do debate da fundamentação dos direitos humanos, identificando a partir daí duas concepções majoritárias das quais se deduzem duas formas de fundamentação dos direitos humanos: as teorias ortodoxas de um lado e as teorias políticas de outro. Dentro desse debate, deu-se especial atenção ao modo como a figura da dignidade aparece muitas vezes mencionada e qual imagem essa menção por parte de uma teoria ou de outra cumpre no propósito do seu argumento central acerca da fundamentação dos direitos humanos. Então, o debate sobre a fundamentação dos direitos humanos aqui é cortado sob a perspectiva de qual a ideia de dignidade contida em cada uma das teorias analisadas. Com relação à concepção ortodoxa, a gente pode definir ela como o esforço de conceitualizar os direitos humanos como direitos de origem moral que possuímos em virtude de termos algum traço distintivo que nos concede esses direitos e os distribui deveres correlatos. Esse traço distintivo, as teorias dão o nome de dignidade. Aqui tem-se uma definição substantiva de dignidade enquanto possessão de personalidade e do valor moral que essa personalidade possui. Então, a partir da qual a gente deduz interesses que vão ser juridicamente tutelados. Então, nesse caso, as concepções ortodoxas, por basearem a sua ideia de direitos humanos de uma espécie de valor moral possuído por todos em virtude de sua humanidade, vai identificar esse valor em alguma característica da nossa personalidade, como a capacidade para agência racional, a capacidade para autodeterminação e afins. E a partir dessa capacidade de autodeterminação, que é o valor moral a ser protegido, ela deduz direitos humanos necessários à sua proteção. As teorias políticas, por outro lado, justificam os direitos humanos a partir do papel relevante que eles cumprem no interior da prática internacional, fundada a partir de 1945 com a Declaração dos Direitos Humanos. Então, nomeadamente, essa função que eles cumprem é de estabelecer um critério, o respeito aos direitos humanos, mínimo para que Estados nacionais possuam legitimidade perante a comunidade internacional e, portanto, não sejam suscetíveis a intervenções de cunho militar, econômico ou político. Então, quanto ao catálogo de direitos, ao invés da concepção ortodoxa que baseia ele na necessidade de proteção ao valor intrínseco da dignidade, as teorias políticas sustentam que a sua amplitude de conteúdo será fruto de um processo de deliberação centrado em uma razão prática internacional, ou seja, em uma espécie de consenso possível dentre todos os atores envolvidos nessa mesma prática internacional. Então, portanto, os verdadeiros direitos humanos serão apenas aqueles que são protegidos pelas nações efetivamente. Na definição clássica do Rawls, os outros direitos humanos que não possuem essa característica forte de serem fruto de um consenso internacional são o que ele chama de aspirações liberais. Então, diante da reconstrução desse quadro teórico, o plano de trabalho pôde passar a discutir aquela que é essa hipótese principal e sobre a qual pretende erigir a crítica às concepções ortodoxas e políticas de direitos humanos. Isto é, o papel que as experiências negativas de desrespeito, humilhação e devastação social deveriam exercer nos argumentos sobre a fundamentação de direitos humanos. O que foi identificado foi, em suma, que tanto uma concepção quanto outra não é capaz de efetivamente responder e dar cabo na sua definição de dignidade humana ou de razão prática internacional que justifica a existência de direitos humanos, não foi capaz de dar nesses argumentos um papel central às experiências negativas de desrespeito e às experiências de humilhação ou de não reconhecimento. Esse propósito, essa tese central, ela não é exclusiva ao plano de trabalho, mas perpassa todo o projeto de pesquisa Dignidade sem Metafísica, Direitos Humanos, Humilhação e Formas de Vida, conduzido pelo orientador. Seu ponto focal é a reconstrução de um conceito de dignidade que não seja mais informado por considerações idealizadas acerca de deveres morais ou de orientações prático-políticas, ou seja, nem na definição substantiva das teorias ortodoxas, nem na definição prudencial prática das teorias políticas, mas sim por experiências graves de sofrimento social que, em sua negatividade, revelam a imagem invertida daquilo que a dignidade realmente é.
para efetuar essa crítica, o referencial teórico escolhido para a pesquisa foi a obra do filósofo norte-americano Jay Bernstein, intitulada Torture and Dignity, An Essay on Moral Injury. Nessa obra, Bernstein realiza uma reconstrução da experiência moral a partir da experiência da vítima, daquele que é efetivamente violado em situações de desrespeito, humilhação e sofrimento social. Nesse sentido, Bernstein efetua uma verdadeira reorientação axial no escopo da teoria moral, uma vez que as teorias morais modernas geralmente se baseiam ou na figura daquele que detém direitos perante uma comunidade, ou perante um outro, ou daquele que detém deveres em relação a esse outro, a essa comunidade. Bernstein, então, propõe que, na verdade, para identificar o conteúdo de direitos, ou no caso do status de ser humano, é necessário olhar para aquelas situações na qual o status é negado, na qual o status é destruído. Então, com isso, ele formula a tese de que esse status, que nada mais é do que a própria dignidade, entendida como uma manifestação social desse status, pode ser perdido e destruído pela ação intencional dos outros. Então, a dignidade não só aparece como algo que é revelado a partir da experiência da vítima, mas ela é algo que pode ser destruído. E ela pode ser destruída porque ela não surge mais, então, em virtude de um atributo que faria parte de uma natureza humana metafísica, mas na realidade concedido a nós pelos outros a partir de relações de reconhecimento recíproco. E a relação de reconhecimento recíproco que faz com que a dignidade não seja meramente uma relação binomial entre dois sujeitos, mas sim uma verdadeira relação social, na qual um indivíduo pode se reconhecer como digno perante uma comunidade inteira, ele nomeia uma relação específica de reconhecimento chamada de confiança, um conjunto de atitudes, pressuposições e práticas que estruturam a nossa vida em comunidade, porque ela é o reconhecimento de um ser humano como alguém vulnerável, cuja integridade eu preciso respeitar, ou seja, de alguém que tem dignidade, e ao mesmo tempo o reconhecimento de que esse ser humano me reconhece como também alguém vulnerável e digno. Vulnerável porque digno e digno porque vulnerável. Só que essa confiança ela possui uma característica social particular, que é a de que ela não é explícita. Ela se dá como uma espécie de plano de fundo ético da nossa experiência cotidiana. E ela só se torna explícita a partir de certas objetivações que vão manifestar essas relações de confiança. Então, essas objetivações são exatamente as instituições do Estado de Direito e dos direitos humanos. Eles são o esforço jurídico e político para estabelecer a proteção do valor intrínseco, como também um esforço para a elucidação da centralidade do reconhecimento recíproco como condição ética para o surgimento desse valor intrínseco. Então, instituições como direitos humanos se justificam porque elas são manifestações objetivas de relações de confiança que já estão existentes numa certa sociedade. E essas relações de confiança, elas são objetivadas justamente porque elas precisam ser protegidas contra eventuais abusos. Então, a concepção de dignidade elaborada pelo Bernstein apresenta a particularidade de conseguir conferir peso real às experiências de violação, isto é, afirmar com precisão conceitual por que tais violações destroem a dignidade e por que as proteções públicas, no sentido de um Estado de Direito que protege direitos humanos, são necessárias para protegê-lo. Então, se resumindo a crítica de Bernstein às concepções ortodoxas e políticas, ambas esqueceriam que tal valor, por mais intrínseco que seja, no caso da dignidade, é construído a partir de práticas de reconhecimento onde ele é afirmado e reafirmado por nós e por aqueles que nos reconhecem. Ou seja, que em casos em que esse valor não é reconhecido, onde eu não sou reconhecido, a dignidade de fato não existe, ela é de fato destruída. E essa experiência radical de devastação, de destruição da dignidade, só pode ser combatida a partir de instituições fortes que protejam os direitos humanos. Por fim, agradeço à Universidade Federal do Pará pela concessão da bolsa e ao meu orientador, professor Saulo Monteiro Martins de Matos.